Vamos lá, gente. Vamos começar hoje falando sobre como atender as necessidades, tá? Mas antes eu quero saber de vocês o seguinte: vocês assistiram às aulas anteriores, quem não estava acompanhando ao vivo, vocês fizeram o exercício. Eu percebi uma coisa ontem. Eu fiz o Eu Sou antes da gente começar a aula e eu acabei não colocando no grupo. E eu não vi ninguém colocando no grupo ontem. Vocês fizeram essa atividade porque o Eu Sou é para fazer até domingo, durante os próximos 7 dias. Fala para mim se vocês fizeram, se vocês estão com dificuldade, como é que tá beber água, como é que estão as atividades? Carol, bom dia. O Eu Sou é uma atividade, foi a primeira, né? Ou teve alguma atividade ontem, porque eu cheguei um pouco depois. Não, ontem não teve, não. Ontem realmente era para repetir Foi. o Eu Sou e continuar o beber água. A gente vai ter um desafio, mas só sexta-feira. Tá bom, não. Obrigada, viu? Tudo certo. Você fez Estamos ontem de aqui novo o na Eu Sou? Refix. Perfeito. Maravilha, é isso que eu queria saber. Eu ainda não fiz. Se você ainda não fez, quem for fazendo hoje, gente, o Eu Sou, eu também vou colocar o meu lá no grupo, para você ver como é que funciona, tá? E, Claudiane, você pode fazer o seguinte: não sei se você conseguiu acessar a plataforma, mas todas as aulas estão na plataforma, então você pode reassistir a aula, inclusive, e ver o modelo também, tá? Eu só pude iniciar hoje. Quem está iniciando hoje, por mais que esteja aqui ao vivo, é importante que você tire um tempinho. As aulas não passam de 1 hora, 30 minutos, 40 no máximo. Vão lá na plataforma, assistem às aulas, tá lá no módulo Jornada MAP, para vocês irem acompanhando e para vocês pegarem o fio da meada. Por quê? Porque é um passo a passo, é uma sequência, tá? Se quem já tá aqui é para ficar aqui, porque aí você aproveita e tira dúvidas e tudo mais, mas é bom que vocês vejam. E também quem quiser rever, mesmo que assistiu ao vivo, pode ir lá na plataforma, tá bom? Vamos lá. Ontem eu falei sobre as necessidades de cada perfil, né? Todas nós temos necessidades que precisam ser atendidas. E o que que acontece com a gente quando essas necessidades não são atendidas? A gente tem uma certa dificuldade de tomar decisões, a gente acaba entrando numa dependência emocional, a gente acaba fazendo escolhas, fazendo caminhos que não são os caminhos feitos de forma plena, de forma consciente, de forma assertiva, tá? Então, a gente precisa atender às nossas necessidades. E hoje eu vou continuar falando de perfil, só que eu sempre quero trazer a questão do perfil de uma forma diferente, de uma forma prática, não de uma forma técnica, o que é isso, o que é aquilo, o que não é. Não, eu quero que vocês se identifiquem e vocês comecem a suprir as necessidades desses perfis, tá? E quais são as vantagens de atender às necessidades? Primeiro, eu falei isso ontem e vou falar hoje de novo. Você é quem precisa ser. O que que isso significa? O seu perfil comportamental, a sua programação mental para se comportar, para agir, para reagir, ela não vem de algo aleatório, ela vem de uma sequência de acontecimentos que aconteceu na sua vida, principalmente lá na sua primeira infância, que você precisou se comportar daquela forma para sobreviver àquele ambiente. Literalmente você sobreviver. A função do seu cérebro é fazer você sobreviver. Então, desde o momento que você nasce até ali a sua formação dos 12 anos, a sua mente ela faz toda uma programação para te ensinar a sobreviver. Então, a maneira como você se comporta é a maneira que a sua mente entendeu que você precisava agir, se comportar para sobreviver naquele meio que você nasceu, naquele meio que você foi criado ali. Então, não fica se cobrando, querer ser diferente de quem você é, querer ser diferente, querer ser igual a fulano, querer ser igual a cicrano. Não, você é quem você precisa ser. E sendo quem você precisa ser, você tem tudo que você precisa para sobreviver e mais que isso, para você crescer. Porque tem pessoas que estão vivendo só no modus operantes, no modus automático, no modo sobrevivência e está se comportando apenas para sobreviver. Para sobreviver de quê? Para sobreviver das dificuldades, para sobreviver da ansiedade, para sobreviver dos abusos, para sobreviver, que nem fala, né?
da guerra, tem mulher que vive guerreando o tempo inteiro, que vive lutando o tempo inteiro, porque foi essa programação que foi instalada na mente dela. E aí agora ela continua lutando esse modus de sobrevivência. E muitas vezes essas necessidades, que foram as necessidades que eu falei ontem, a necessidade do dominante, a necessidade do controle, a necessidade do influente, que é a necessidade de se sentir pertencente, de se conectar, a necessidade do estável, que é a necessidade de segurança, a necessidade do conforme, que é uma necessidade de controle também, que é uma necessidade de fazer, muitas vezes todas essas necessidades estão sendo atendidas, mas estão sendo atendidas de forma disfuncional, de forma não saudável, de forma que não te preenche, de forma muitas vezes até doentia, como a gente pode falar, de uma forma onde você entrou num vício emocional, numa dependência emocional, onde você acaba gastando o que tem de melhor em você, que são as suas características, o seu perfil, com coisas que não fazem sentido. Tá? E por que eu falo isso? Eu tenho um exemplo muito forte. Quando eu aprendi sobre perfil comportamental, eu tomei uma decisão que mudou completamente o meu estado emocional, a minha forma de me cuidar, a minha forma de parar de andar no modo sobrevivência, naquele modo onde eu lutava o tempo inteiro para sobreviver àquele ambiente e eu fui para um outro ambiente, mas atendendo a mesma necessidade. Vamos lá. Me lembrem de falar isso no final, porque aí eu já dou o exemplo e vou chamar vocês para as ações, tá bom? Senão eu vou emendar aqui. Quais são as vantagens de atender às necessidades? Parar de forçar, parar de fazer força e gastar energia desnecessária. Eu vejo muitas pessoas, eu atendi uma cliente, gente, mês passado, se eu não me engano, que ela estava fazendo um atendimento psiquiátrico, estava fazendo com acompanhamento, com remédio, inclusive, para que ela deixasse de ser quem ela é. Olha quanta força ela está fazendo. Olha quanta coisa ela está gastando de forma desnecessária, né? Quanta energia gasta desnecessária para ela ser quem ela não é. Ela tem um perfil influente e ela estava tentando não ser influente. Ela queria ser a pessoa que não se importava com os outros, ela queria ser a pessoa que não se conectava de forma alguma com os outros, ela queria ser a pessoa, inclusive, que não tinha a necessidade de receber carinho. Ela estava tentando criar formas de não preencher essa necessidade. Porque o influente, ele tem essa necessidade de conexão, ele se importa com as outras pessoas, ele cria expectativas nas outras pessoas, ele tem várias características que precisam ser atendidas. E aí ela estava tentando fazer de tudo para não ser quem ela é. E aí eu sempre faço essa pergunta: será que você está tentando ser quem você não é? Teve um período da minha vida que eu tentei, eu falo tentei porque eu até consegui fazer essa flexibilização, mas não me deu o resultado que eu gostaria. E a segunda coisa, eu fiquei doente. Literalmente, eu fiquei doente. Quando eu fui para o curso, eu estava com febre, eu estava com a garganta inflamada e estava com todas aquelas coisas de gripe. E quando saiu o meu gráfico, que eu vi que eu estava tentando ser exatamente a pessoa que eu não era, porque eu tenho um perfil DI e eu estava tentando ser SC. Eu não sou essa pessoa. Eu não sou a pessoa planejadora. Eu não sou a pessoa que presta atenção no detalhe. Você está vendo aqui, ó, no meus slides, vocês vão ver várias vezes que eu engulo as letras, que eu passo, repito as coisas. Foi porque eu tirei, eu corrigi antes de vocês aqui, mas tinha dois slides iguais. Aqui, ó, você é quem precisa ser, você não é que precisa ser. Então, eu não sou essa pessoa dos detalhes. E por um tempo, pouco, eu tentei ser essa pessoa e o que é que me acontecia? Eu ficava doente, eu gastava muita energia de forma desnecessária. Então, toda vez que você tenta ser quem você não é, que você tenta suprimir suas emoções, que você tenta suprimir suas necessidades, o que é que acontece? Você fica doente. Ou você fica doente fisicamente, como eu fiquei, ou você vai ficar doente emocionalmente. Por quê? Porque isso é seu. É muito mais fácil as pessoas, né, e eu falo de forma geral, aceitarem quem são do que ficarem tentando mudar.
Carol, eu falei isso, eu não lembro, eu acho que foi na primeira aula, eu falei sobre isso. Você não muda quem você é. Você é essa pessoa. Agora, o que é que você muda? Você vai mudar os seus comportamentos, você vai se curar da sua dependência emocional, dos seus vícios emocionais, você vai muitas vezes ter que mudar o seu ambiente, ter que mudar as pessoas que você está convivendo, para quê? Para que você tenha os resultados que você deseja. Porque sabe qual é um resultado que toda pessoa quer? Se sentir bem consigo mesma. E você não consegue se sentir bem com você mesma quando você está tentando ser quem você não é. Quando você está tentando atender as necessidades de forma disfuncional. Tentar, inclusive, atender as necessidades em quem não tem essas necessidades para te dar. Ontem eu falei sobre isso na live, não sei quem assistiu, mas as mulheres que empreendem, elas buscam muito apoio. Aí querem apoio do marido, querem apoio da família, querem apoio das amigas. Só que essas pessoas não têm apoio para dar. Às vezes você quer o amor de uma pessoa que não tem para te dar. Às vezes você quer o respeito de alguém que não tem para te dar. Você quer o apoio para empreender, para trabalhar. Você quer uma oportunidade de alguém que não tem para te dar. E isso fala, não é da outra pessoa, isso não fala do apoio que a outra pessoa não nos dá. Isso fala sobre nós, sobre o nosso vício emocional de buscar em quem não tem para dar. Isso não fala sobre o outro. Então, a partir do momento que você entende as suas necessidades, você vai se comprometer com você mesma em atender essas necessidades, mas em um lugar, em um ambiente onde você possa receber isso e, e com pessoas que possam te dar isso. Porque tem pessoas que não vão te dar. Tá? Então, esse é um processo de aceitação, esse é um processo de transformação da sua mentalidade. Não é sobre os outros, é sobre você, né? Eu estava conversando, acho que a maioria aqui, não, a maioria não, mas tem algumas pessoas que conhecem a Paula, e a gente estava na mentoria. A Paula, ela veio em toda uma jornada comigo, e a Paula falou o seguinte: depois do processo de coach, eu entendi que eu ficava buscando ajuda. Ela tinha uma dificuldade de pedir ajuda, como muitas de nós mulheres temos, né? Dificuldade de pedir ajuda, porque a gente sempre acha que a gente faz melhor. E o que é que ela fazia para confirmar essa crença que as pessoas não ajudavam ela? Ela buscava ajuda em quem não podia ajudar. Ela pedia ajuda para as pessoas que inconscientemente ela sabia que não podia. E por que eu estou trazendo esse exemplo? Para que caiam fichas para vocês, porque muitas vezes vocês estão querendo coisas de quem não tem para te dar. Seja isso no âmbito profissional, seja uma ajuda pessoal, seja uma amizade, seja um colo, seja alguém que você vai. Eu não posso confiar em ninguém. Mas será que você não está alimentando o seu vício, que você está abrindo a sua vida, abrindo o seu coração, abrindo os seus projetos, abrindo os seus negócios para quem não é confiável para alimentar o seu vício? Então, essa mentalidade, essa percepção e esse discernimento, a gente vai aprendendo com o tempo. Mas a gente aprende primeiro a entender as nossas necessidades e aprender a lidar com elas. Qual é a outra vantagem de atender as nossas necessidades? É você melhorar suas emoções, melhorar os seus resultados e outras. Você vai melhorar as situações, as pessoas e os ambientes. Não adianta você querer continuar. Ontem eu falei isso na live também, para quem assistiu. Se você vive um problema há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5, 10, 15, 20 anos, o problema não é o problema. O problema não são as pessoas, o problema não é a situação, o problema é você. É você que continua aceitando isso, é você que continua tentando atender às suas necessidades, não de forma saudável, mas de uma forma disfuncional, de uma forma que não está atendendo. E a pior frustração de atender às nossas necessidades, sabe qual é? Porque você tenta atender e você nunca está satisfeita, e você nunca está preenchida, e você nunca está satisfeita. Apesar que mulher é insatisfeita por natureza, né, gente? Mas sempre dá aquela sensação de que não tá bom o suficiente e que não é, porque não vai te preencher. E tem coisas, gente, que não se preenche realmente da forma que a gente quer. Tem coisas que são outras situações, outras pessoas e outros ambientes que vão atender essas necessidades, tá? Vocês estão entendendo? Acompanhando o raciocínio, é,
Se vocês tiverem dúvidas, perguntas, se vocês quiserem trazer alguma situação para que eu possa orientar vocês, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, faz no chat ou guarda, que no final, anota no seu caderninho, que no final hum, que no final eu respondo vocês, tá bom? Show, Lívia, perfeito. Próximo passo. Além de você aprender a usar, a atender às suas necessidades, tá? Além de você aprender isso, porque isso tem que ser uma prática diária, tá? Você precisa atender às suas necessidades diariamente, para que você tenha essa melhora do emocional, para que você, inclusive, tenha o sentimento mesmo de que você é capaz, você fortalecer a sua identidade de quem você é. E um outro ponto muito importante, gente, é que a gente precisa aprender a usar os nossos motivadores ao nosso favor. E desculpa, eu vou fazer um link novamente com o atendimento das nossas necessidades, porque toda vez que a gente não atende às nossas necessidades e usa os nossos motivadores em um ambiente, em situações e com pessoas que não vão nos atender, que não vão nos dar aquilo que a gente precisa, nós estamos vivendo numa dependência emocional. Nós estamos vivendo em um processo onde a gente aprendeu, a gente se viciou naquela emoção e que não traz o resultado. Porque o que é vício? Vício é tudo aquilo que te dá um prazer. Por quê? Porque você atende a sua necessidade de alguma forma, você até teve o seu motivador ativado, só que o vício ele te destrói a longo prazo. E vício emocional é a mesma coisa de um vício químico. A mesma coisa, porque o vício emocional ele também produz uma química em você e você fica viciada em formar novamente aquela química, tá? Na imersão, gente, eu aprofundo completamente. E na plataforma, se eu não me engano, também tem um vídeo onde eu explico sobre vícios emocionais, tá? Se você tiver interesse em aprofundar isso, vai lá na plataforma, se eu não me engano, lá na imersão mesmo, onde eu falo exatamente sobre vícios emocionais, sobre dependência emocional, para vocês se aprofundarem nisso, tá? Porque quando você entende os lugares, as pessoas e as situações onde você está viciada emocionalmente, você começa a viver um processo de libertação, tá? Motivadores. Para quem tem o perfil de dominância, qual é o maior motivador? É o desafio, gente. É o poder. Por que eu estou fazendo essas aulas 6 horas da manhã? Porque para mim é desafiador acordar cedo. Para mim é desafiador acordar o horário que eu tô acordando, 5 horas. Para mim é desafiador treinar esse horário, só que é exatamente o meu motivador. Quando isso aqui começar a ficar fácil, que vai ser depois desses 20 dias, eu já vou inventar outra coisa, porque é um outro desafio. Esse é o meu motivador. Mas por que eu reconheço isso? Porque eu me conheço, eu sei o meu perfil comportamental, eu treino isso já há muito tempo. Influência. Reconhecimento social. Quem tem o perfil de influência precisa, necessita de reconhecimento social. Só que o que é que acontece com a maioria dos influentes? Eles estão buscando reconhecimento social em pessoas que não têm esse reconhecimento para dar, e aí eles começam a entrar naquela crença de que eu não preciso, eu não espero nada de ninguém, eu não preciso do outro, eu não. Ah, tá tudo bem. Não, não tá tudo bem, não. Você quer ser reconhecido, você precisa ser reconhecida, você precisa que alguém que encha a sua bola mesmo. Mulheres que são influentes, que têm dificuldade, inclusive, por exemplo, de receber um elogio, é uma ferida, é um trauma emocional, é algo que foi desconstruído na vida dela, só que ela precisa disso. Então, você precisa começar a reconstruir isso, tá? Estabilidade. O seu motivador é segurança. Então não adianta você querer fazer coisas que não te dá segurança. Não adianta você querer estar com pessoas que te trazem uma insegurança. Não adianta você dizer assim para você mesma, não, eu não vou. Uma dificuldade muito grande das pessoas estáveis é se abrir, compartilhar a sua dor, viver esse processo, né? Mas por que elas têm essa dificuldade? Porque elas necessitam de segurança. Só que uma vida inteira elas viveram situações, viveram com pessoas, viveram em ambientes que as pessoas traíram ela, que as pessoas foram desleais, que as pessoas usaram o que ela dizia para menosprezar, para humilhar. Então, cada vez mais essa pessoa foi se fechando. Mas a culpa é do outro? A culpa não é do outro.
Você viveu essas situações e tá tudo bem. Mas você precisa atender essa necessidade para você parar de guardar. Gente, quando eu trabalhava com emagrecimento, sabe o que é que muitas vezes acontecia? Eu pegava uma pessoa que tinha uma estabilidade alta, né, que a gente chama do traço de masoquista, e ela estava acima do peso, ela estava gorda, literalmente. Não era porque ela comia muito, não era porque ela era disciplinada, não, sabe por que era? Porque ela estava guardando coisa demais dentro de si, porque ela não confiava nas pessoas, ela não podia colocar isso para fora. Será que você não está engolindo o sapo a vida inteira porque você não tem pessoas que você pode confiar, que você pode se abrir, que você pode colocar ali para fora os seus sentimentos? E sim, é obrigação sua buscar essas pessoas. Sim, é obrigação sua aprender a discernir quem é seguro, quem não é seguro, onde você vai ter reconhecimento, onde você não vai ter reconhecimento. E nós, mulheres, nós temos uma facilidade ainda maior, porque nós temos uma intuição aguçada, nós temos essa coisa que chama de intuição, de sexto sentido, e se você não confia na sua intuição, no seu sexto sentido, você precisa voltar, se reconectar com a sua feminilidade, você precisa viver um processo, de fato, que te traga de volta, tá? Conformidade. Quem tem conformidade alta tem uma necessidade de informação, tem uma necessidade de saber os mínimos detalhes, de saber cada coisa, como funciona, estar de acordo com as regras e padrões. E talvez quando a gente olha para a nossa vida, quando a gente olha para uma pessoa conforme, eu tenho uma conformidade muito baixa. E para mim, a princípio, foi difícil lidar com as pessoas conformes, porque na minha cabeça eu vejo o todo, para mim é outra coisa, eu já penso lá na frente no resultado, e a pessoa ela tá presa aqui ao detalhe, ao papel, à informação. E isso me dava uma certa impaciência, isso me dava, inclusive, eu achava que a pessoa era lenta, eu achava que a pessoa era isso. E não, a pessoa ela simplesmente precisa de uma informação. Então, é importante você entender isso aqui, gente, porque você vai entender sobre as outras pessoas e você vai entender sobre os seus filhos também. Quantas mães, por exemplo, estão matando os filhos que têm uma conformidade alta porque fica dizendo: menino, deixa disso, menino, você é lento, menino, você não presta para isso, menino, você é isso, você é aquilo. E a criança simplesmente, ela tem uma necessidade de ter informações, ela tem uma necessidade de estar de acordo, e muitas vezes você não respeita isso do seu próprio filho. Se você não respeita a si, e isso fala não sobre o seu filho, isso não fala sobre o perfil do outro, isso fala sobre você. Porque se você não respeita as suas necessidades, se você não respeita os seus motivadores, se você não respeita os seus traços, você também não vai respeitar das outras pessoas, tá? Então, esse é um outro ponto. E agora eu vou falar sobre três coisas que falam sobre as nossas necessidades, tá? Isso aqui, gente, fala sobre a teoria dos tipos psicológicos. E muitas vezes a gente não entende a outra pessoa porque a outra pessoa tem uma atitude diferente da nossa. Aqui é um exemplo de um gráfico de uma pessoa que tem uma extroversão alta e uma introversão baixa. O que é uma extroversão? Extroversão não tem a ver com a sua capacidade de se comunicar, não tem a ver se você fala muito, se você sobe num palco e dá palestra, não tem a ver com não ter vergonha, como as pessoas geralmente falam. Não. Extroversão e introversão tem a ver com a sua atitude preferencial de se recarregar. O que isso significa? Imagine isso aqui como a sua bateria diária. Um dia inteiro você tem para gastar esse 100%. E tem pessoas que vão ter 50-50, tem pessoas que vão ter mais introversão, outras vão ter mais extroversão. Esse gráfico aqui, a pessoa ela tem 71% de extroversão. Então, durante o dia dela, ela tem que gastar 71% do dia dela para fora. O que isso significa? A pessoa que tem extroversão, ela precisa se conectar, ela precisa sair, ela precisa ver gente, ela precisa se conectar com o externo, ela precisa se conectar com o lá fora. É o contrário de quem tem a introversão alta. Quem tem introversão alta vai precisar de mais momento desconectado ela com ela mesma. Eu vou dar um exemplo muito prático que a gente vê muito. Um casal onde os dois trabalharam a semana toda, os dois estão cansados, os dois precisam descansar, né? Precisam daquele momento ali de descanso
cada um. E o esposo passa no trabalho, pega a esposa e vão para casa. E no caminho os dois falam que estava cansada, que essa semana foi isso, que essa semana foi aquilo, e que estava cansada. Quando chega em casa, o marido vai lá para a TV, senta, e para ele aquilo é o momento dele, é aquilo tudo que ele precisava. Ele, a TV e ele mesmo. Ele e ele. Já a mulher, ela chega em casa, ela vai tomar banho, ela vai se arrumar, ela vai fazer várias coisas e ela chega e diz: Por que que você está fazendo? O que que você está fazendo aí? A gente precisa, vamos sair. Aí ele olha para ela e fala: Mas como é que a gente vai sair? Você acabou de dizer que estava cansada, você acabou de dizer que também está cansada. Como é que a gente vai sair? Ah, mas porque eu quero sair. E aí começa a treta, começa a briga. Mas por que isso acontece? Acontece porque ele tem uma forma de se recarregar e ela tem outra. E quando as pessoas entendem isso, as pessoas começam a conviver muito melhor. Então é importante que você entenda o que é extroversão para você, o que é introversão para você, quanto você tem, e você começar a aprender a lidar com isso. Por exemplo, uma pessoa que tem introversão alta não significa que ela vai ser antissocial, que ela não vai sair, que ela não vai fazer o que precisa ser feito. Mas ela vai entender que vai chegar um momento que ela vai se irritar, ela vai ter sentimentos porque a necessidade dela não foi atendida, dela ter um momento dela com ela mesma. E o que é que acontece? Ela começa a criar sentimentos e pensamentos que não fazem bem para ela. A mesma coisa a pessoa que é extrovertida e ela passa muito tempo dentro de casa sozinha. Essa pessoa ela começa a sentir uma angústia, essa pessoa começa a querer ligar para as pessoas, essa pessoa começa a se sentir agoniada. Ela começa a dizer, ai, porque eu não saí, porque eu não fiz nada. Se for uma dona de casa que não sabe lidar com isso, que fica o dia inteiro dentro de casa e todo mundo saiu, ela ficou só, ela vai se frustrar. Quando todo mundo chegar, ela vai estar estressada, ela vai estar reclamando, ela vai estar falando. Acontece ou não acontece isso, gente? E isso acontece porque a pessoa ela não sabe isso aqui. Muitos sentimentos que a gente sente, que a gente tem, acontece porque a gente não sabe a nossa necessidade. Ela não sabe o que é que faz bem, o que é que não faz bem. Então, por isso que é tão importante você entender isso. Você olhar para você e dizer assim, cara, eu preciso disso, então eu vou atender essa minha necessidade. E eu vejo muitas pessoas só buscando atender essa necessidade quando já passou do limite, quando já doeu, quando já está estressada. Ai, agora eu vou fazer isso. Agora eu quero fazer isso. E não, você tem que fazer isso todos os dias. Você tem que fazer isso todos os dias da sua vida. Como é que você quer ter melhores resultados? Como é que você quer ter uma melhor emocional? Como é que você quer, inclusive, se livrar de vícios emocionais? Se você só vai buscar cuidar de você quando tá na merda, literalmente. Desculpa a palavra. Não faz sentido. Não faz. A gente tem que olhar para a nossa vida e olhar para as nossas necessidades e atendê-las todos os dias. Ah, Carol, eu preciso de pessoas para atender? Precisa. Precisa. Você vai precisar de pessoas que te ajudem a atender essas necessidades. Só que antes de você cobrar, antes de você depender, antes de você é, ensinar muitas vezes para essa pessoa, você precisa você mesmo aprender a atender essas necessidades. Porque o outro, ele só te trata da maneira como você se trata. Ninguém vai me tratar de uma maneira diferente do que eu me trato. Até porque eu não permito, não entra na minha vida uma pessoa que me trate diferente de que eu me trato. Eu sei quem eu sou, eu sei o quanto eu sou valorosa e eu não aceito. Não aceito, não dá, gente. E é esse comportamento, são essas atitudes aqui que às vezes parecem simples, sabe? Às vezes parece pequena, às vezes parece que assim você tá com um problemão e eu tô falando de uma coisa tão simples, de uma coisa tão pequena, só que você não vai resolver esse problemão, você não vai resolver essa demanda emocional, qualquer outra demanda que você tenha, se você não começar por esse pouquinho. Porque essa demanda emocional grandona que tá aqui, ela veio pela falta do suprimento dessas necessidades pequenas, dessas necessidades diárias que não foram atendidas. Então, comece a olhar para a sua vida. Por que que eu falei sobre a água? Por que que eu ensinei vocês a beberem água? Porque isso aqui é um comportamento de que se você é uma pessoa que se ama, você é uma pessoa que acredita em quem você é, que você quer cuidar de você e você não bebe água, isso não é congruente para o seu cérebro.
Se você sabe que você se ama, se você sabe que você quer se valorizar e você não é capaz de beber a sua água durante o dia, você vai ser capaz de não permitir que alguém te ofenda? Será que você vai ser capaz de investir em você? Será que você vai ser capaz, inclusive, de escolher por você, de escolher, de não aceitar qualquer salário, de não aceitar qualquer relacionamento, de não aceitar qualquer corpo? Percebe que uma coisa pequena, que é a água, ela fala sobre o seu comportamento de algo maior. Então, é essa mentalidade que a gente precisa desenvolver, tá? Um outro ponto, percepção e a maneira de captar as informações. Tem pessoas que elas têm, como eu falei, uma necessidade do palpável, ou seja, daquilo que é sensitivo, daquilo que é físico, né? Tem até aquele ditado que fala: eu tenho que ver para crer, né? Tem pessoas que têm essa necessidade. E quando você tem essa necessidade de ver para crer, tá tudo bem. Aí você convive com uma pessoa que é totalmente intuitiva, aquela pessoa que não faz conta de nada, que vai lá e que dá certo, e você fica sem saber lidar, você fica, meu Deus, como é que é isso? Como é que as coisas vão acontecer? E muitas vezes na sua vida você não faz certas coisas porque você precisa disso aqui. E aí você não entende, você quer ser igual a outra pessoa, aí você se sente para baixo, você acha que não funciona, você acha que você que tem alguma coisa errada, e não, você não tem nada de errado. Agora você tem que aprender a usar aquilo que você tem de melhor e atender às suas necessidades para que você se sinta capaz. Porque imagina só, uma pessoa que tem uma necessidade do papel, de informações, aquela pessoa que é mais cética mesmo, ela convive com pessoas que só têm intuição. O que é que as pessoas vão começar a falar dela? Ah, você é muito chata. Ah, você fica perguntando as coisas demais. Ah, você é isso. E quando a gente fala do outro atingindo a identidade dela, a gente está cometendo o maior crime que a gente pode cometer com uma pessoa. Não tem problema se a pessoa ela é extrovertida, não tem problema se ela é cética, não tem problema se ela é isso, não tem problema que aquilo não. Você nunca pode atingir a identidade de uma pessoa. E eu tô falando isso porque eu sei que a maioria tem filhos, a maioria tem funcionários. Se você fica criticando, se você fica apontando o dedo para aquilo que a pessoa tem de melhor, que é quem ela é, você está cometendo um crime com aquela pessoa, porque aquela pessoa é assim. Eu não estou falando de comportamentos, eu não estou falando de coisas disfuncionais, eu não estou falando de mau caratismo, eu não estou falando nada disso. Isso aí são outras coisas. Eu estou falando de identidade, tá? Se você for, a pessoa ela tem a necessidade de ter algo palpável, e você fica dizendo que aquele comportamento dela é um comportamento chato, é um comportamento de uma pessoa fresca, é um comportamento de uma pessoa disso e aquilo, você está matando a identidade dela. E sabe o que aconteceu na nossa vida? Por muito tempo? As pessoas que nos criaram, os nossos pais ou os criadores, os relacionamentos que nós tivemos, até amigos mesmos, colegas de trabalho, os chefes, eles destruíram a nossa identidade. Eles destruíram aquilo que nós temos de melhor. Eles destruíram aquilo que nos faz viver, nos faz sobreviver. Carol, como é que você sabe disso? Porque eu ouvi muita coisa. Eu ouvi muita coisa contra quem eu sou. E eu acredito que você tenha visto também, ouvido esse tipo de coisa. Porque a maneira, você quer destruir uma pessoa, destrói a identidade dela. É a coisa mais valiosa que ela tem. Então, começa a olhar por esse outro ângulo, começa a olhar por essa forma, tá? E, gente, presta bastante atenção nisso que eu vou falar agora. Presta bastante atenção, porque esse é um erro muito comum, tá? Essa aqui é o terceiro tipo psicológico que a gente fala sobre julgamento, tá? E eu vou falar isso, tem muitas pessoas que já fizeram perfil comportamental, tem pessoas que já sabem sobre perfil comportamental, mas não se atentam a isso. Sobre o julgamento, sobre as organizações das informações e conclusão. O que é conclusão? É quando você toma uma decisão. É quando você vai para cima, vai para o jogo. Você toma a decisão e acontece. E aí, se no seu gráfico deu que você tem uma tendência maior a organizar as informações e concluí-las pelo sentimento, você precisa investir
nas suas emoções. Você precisa cuidar das suas emoções. Porque imagine uma pessoa que ela não entende as emoções dela, imagine que ela está com as emoções doentes, que ela está com as emoções confusas, que é a predominância das emoções dela. É tristeza, é ansiedade, é medo. Essa pessoa, ela vai conseguir organizar as informações de forma correta? Ela vai conseguir tomar boas decisões se o emocional dela não está bem? Não faz sentido e eu quero trazer esse alerta para vocês, porque tem muita gente que pega um gráfico desse, vê que é sentimental e não cuida das suas emoções e não cuida de si mesma. E isso é incongruente, não pode acontecer isso. Se você é mais sentimento, você precisa atender suas necessidades, utilizar os seus motivadores. Você precisa começar a ter atitudes diárias que eleve o seu emocional e eleve as suas emoções. Você vai precisar, inclusive, investir mais tempo, investir mais energia em aprender a cuidar disso. Porque olha onde está a organização de informações e conclusão. O que é que isso significa? Que você precisa estar bem para tomar boas decisões. Você precisa estar bem emocionalmente, segura emocionalmente, curada emocionalmente, para que você tome decisões boas. E, Carol, para que eu preciso tomar decisões boas? Para que você melhore seus relacionamentos, para que você ganhe mais dinheiro, para que você melhore profissionalmente, para que você melhore as suas relações com a sua família, para tudo na sua vida. Até mesmo para você comer. Porque você, uma pessoa mais sentimental, com as emoções desorganizadas, 1000 vezes você vai escolher de forma errada comer aquele bolo, comer aquela coisa que não vai te fazer bem, do que comer algo saudável. Isso fala sobre o emocional. Então, isso é uma coisa muito forte, é uma coisa que as pessoas precisam entender e levar a sério isso. Se você é a pessoa que você se percebe que é mais emocional, acabou. Acabou. Você precisa cuidar disso todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Carol, por que você está repetindo isso? Porque é um erro gravíssimo que eu vejo da maioria das mulheres. Elas sabem que elas precisam. Aí o que é que acontece? A sociedade vem dizer que a mulher não pode ser sentimental, que tem que ser isso, que tem que ser aquilo, que tem que dar conta de tudo. Aí a mulher ela fica suprimindo isso, não cuida das emoções, vai só para o pensamento, vai só para o racional, vai só para a força. Quando vê, faz um monte de cagada, toma um monte de decisão errada, vive na dependência emocional, fazendo um monte de coisa que não está congruente com seus valores, que não está congruente com aquilo que você quer, que não que tá um balaio de gato lá. E a pessoa não sabe por quê. Porque ela está com as emoções destruídas e ela vai tomar decisões que vão a destruir. Então, isso é muito importante vocês entenderem, tá? E aí, gente, para a gente finalizar, o que é que você precisa fazer hoje para atender às suas necessidades? E qual intenção você vai colocar nisso? Como eu falei no início, se vocês tiverem dúvidas sobre o que fazer, quem tiver dúvidas sobre o que fazer já pode perguntar, tá? Que aí eu vou orientando vocês. E aí eu vou dar o exemplo para que vocês entendam um pouco mais. Eu tenho um perfil de dominância e influência. Então eu tenho uma necessidade de controle, de competição, de me desafiar. E como eu tenho o perfil de influência, eu tenho uma necessidade também de me conectar com as pessoas, de me conectar com a natureza, de estar no mundo lá fora. E um momento muito difícil que eu passei da minha vida emocional, e olha que eu tenho mais pensamento do que sentimento, mas eu estava passando por um processo emocional muito difícil. E quando eu entendi isso, que eu tinha duas necessidades que precisavam ser atendidas. Eu tinha necessidade de competir, eu tinha necessidade de me desafiar e eu tinha necessidade de me conectar com as pessoas. E aí eu comecei a pensar como é que eu poderia atender essas necessidades, porque eu estava atendendo essas necessidades de forma disfuncional. Eu ficava tentando controlar, eu ficava tentando competir, eu ficava tentando, inclusive, a atenção, a conexão de uma pessoa que não tinha para me dar. A pessoa não tinha para me dar. E eu, pela dependência emocional, pelos vícios emocionais, eu acabava buscando de forma disfuncional nessa pessoa. Só que como é que eu ia fazer essa transição? Como é que eu precisava me fortalecer emocionalmente para que eu conseguisse romper isso? A partir do momento que eu atendesse as minhas necessidades.
E aí, eu reencontrei uma amiga da época da escola, que a gente jogava tudo mais. E aí ela me convidou para jogar na praia, jogar futevôlei. E aí eu fui. E quando eu fui a primeira vez, eu percebi uma coisa. Eu estava destreinada, eu estava há muito tempo sem treinar, até tinha um condicionamento, porque eu já treinava, mas a técnica, né, do futevôlei, o condicionamento para ali eu não tinha. Então era algo que eu ia me desafiar. E era bem cedo também, gente. Era 6 horas da manhã, então eu tinha que acordar muito cedo também. Isso é um desafio para mim. E aí, e também tinham pessoas, era uma turma bem legal, que era 6 horas da manhã. Então eu ia, pegava aquele solzinho de manhã, jogava, brincava, me conectava, depois tomava um banho de mar. Então tudo aquilo, todo aquele ambiente, ele atendia as minhas necessidades. Porque eu competia, eu controlava de certa forma, né? Porque eu tinha que acordar cedo, eu me dedicava mais ao treino, então eu usava aquela força, aquela energia que eu estava usando em outros lugares de forma disfuncional para algo que me fazia bem. E aí atendia tanto a necessidade da minha dominância quanto a necessidade do meu influente. Então, eu sempre comento isso, que o futebol ele me ajudou muito, muito. E foi a primeira coisa que eu percebi que me ensinou a lidar com essas necessidades e a lidar com as minhas emoções. Foi a primeira coisa. E eu coloquei intenção nisso. Eu coloquei realmente um foco nisso, porque eu tinha a necessidade de desafiar. Então, eu me desafiava completamente nisso, me desafiava o tempo inteiro. Eu queria fazer mais, eu chegava cedo e saía tarde, e se tivesse uma aula extra, eu fazia. Então, assim, eu comecei a atender as minhas necessidades dessa forma. E isso me fez muito bem. Hoje eu lido muito mais fácil com isso. Hoje eu sei onde colocar, hoje eu não sei onde colocar. Eu percebo quando eu tô passando ali do limite, aí eu já volto para cá. Opa, aqui não é o lugar de competir, o lugar de competir é aqui. É aqui que eu vou usar a minha força, é aqui onde eu vou baixar, é aqui onde eu vou fazer o que eu gosto. Então, isso é uma prática diária, isso é uma prática que a gente precisa ser atendida. Então, a minha pergunta para vocês é: o que você pode fazer hoje para atender às suas necessidades? Se você se identificou com tudo que eu falei, o que que você pode fazer? E qual a intenção você vai colocar nisso? Ah, Carol, eu estou indo para academia, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. Ótimo. Só que você vai colocar intenção nisso. Se você percebeu que você é uma pessoa dominante, você vai para academia e você não vai para academia, você não vai reclamar. Você vai pensar e colocar em intenção que a academia vai te dar o resultado que você deseja. Se você é influente, você vai para a academia para buscar se conectar com pessoas que têm aquilo que você deseja. Talvez você precise de mais disciplina, talvez você precise melhorar o seu condicionamento, então você vai se conectar com essas pessoas. Ah, Carol, eu preciso me sentir segura, eu preciso ver que aquilo ali vai me dar o resultado que eu desejo, porque eu tenho estabilidade. Procura um profissional de confiança, procura alguém que vai te dar essa segurança. Ah, eu preciso de mais informações, eu preciso saber desses detalhes. Vai buscar essas pessoas, mas vai buscar com intenção, vai buscar com responsabilidade, vai buscar realmente com aquilo que você precisa. Carol, eu tô com uma necessidade de alguma coisa. Eu nem sei mais um exemplo. Mas coloca a intenção nisso, tá? Coloca a intenção nisso. Alguém falou aqui no chat. Ah, quando você fez meu perfil, eu tenho um masoquista alto. A Marisa tem um perfil de masoquista alto, que é o mesmo perfil da estabilidade. Então, o que que a Marisa precisa? Ela tem uma necessidade muito forte de segurança. Então, ela precisa buscar ambientes, pessoas e situações onde ela se sinta segura, onde as pessoas tragam essa confiança para ela, tá? Alguém tem alguma dúvida sobre o que eu falei? Alguém entendeu que tem essa necessidade, mas não sabe onde buscar? Alguém entendeu, por exemplo, que está atendendo às necessidades de forma disfuncional e gostaria de atender de outra forma? Vocês têm 2 minutinhos para perguntar. 2 minutinhos.
Ninguém, eu me sinto tão maravilhosa quando vocês não perguntam, porque aí eu, cara, vocês entenderam tudo. Entenderam? Eu estou aqui, cara, analisando qual das ações eu vou colocar mais intenções, decidindo. E quando você falou da necessidade da segurança, eu me recordei de um fato, né? E que, assim, eu acabo descobrindo a partir disso. Quando eu estava na universidade, eu tinha necessidade que pelo menos um dos meus amigos lesse os meus textos. E assim, já para o final da minha formação, eu me senti segura e às vezes eu não encaminhava para eles, mas o tempo todo eu só conseguia se eu sentisse ali que ele olhasse, que desse um parecer, me sentia segura. E assim, não tinha dimensão, né? E quando você falou, veio aqui uma chave, porque ontem eu vivi uma situação para construir um Hum. material, aí eu falei, "Ixi, queria não fazer isso. E aí eu percebi agora que assim, na minha condição eu preciso fazer, e é justamente essa segurança. Quando chegar hoje eu vou fazer. Que bom, viu? Que bom que caiu essa ficha e deixa eu completar isso que você falou, né? As pessoas que têm uma necessidade de segurança, é importante, como você falou, que ela tenha essa chancela do outro, né? Só que o que é importante para você não cair na dependência emocional? Que você busque do outro de forma assertiva. Por exemplo, se você precisa fazer esse material e você tem alguém que possa corrigir esse material, chega para essa pessoa de forma bem vulnerável e diz: Ó, eu fiz esse material e para mim seria importante que você, porque você entende ou qualquer outra coisa, corrigisse para que eu me sentisse mais segura. Porque muitas vezes a gente quer que o outro atenda a nossa necessidade sem que a pessoa saiba que a gente tem aquela necessidade. A gente quer que a pessoa adivinhe aquilo. E a pessoa não vai adivinhar, né? A pessoa não vai fazer o que tem que fazer. Então, assim, que você peça ajuda, né? Mas que você peça de forma intencional e que você explique para outra pessoa: olha, eu preciso disso porque porque eu vou me sentir segura. E dependendo do perfil da outra pessoa, se for uma pessoa conforme, se for uma pessoa dominante, cara, se você perceber que a outra pessoa é dominante, já fala assim, cara, sua opinião é importante, a sua opinião vai me ajudar na minha decisão, porque isso também vai ativar o motivador dela, percebe? Não é só você, mas você motivar aquela pessoa também a fazer isso, tá? Perfeito. E aí, depois que isso acontecer, você vai se perceber como você se sentiu, como até anota isso, porque isso é um ganho. Ah, como é que eu me senti? Como é que foi isso? E também a outra pessoa, se aquilo funcionou para outra pessoa, tá? E outra coisa, ó, eu já quero, vou ser mais rápida, senão a gente vai passar muito mais tempo. Para o estável, é importante que a outra pessoa esteja confortável. Então, se você percebeu que a pessoa ela não te ajudou, que aquilo incomodou, porque o estável ele não quer incomodar. Se você percebeu que a maneira que você falou, a maneira que você pediu não ativou, dá um tempinho, mas faz de novo. Não se trava por conta disso, tá? Que o estável ele acaba não querendo incomodar e se ele não acerta da primeira vez, ele tem a tendência a não pedir novamente, tá? Ou então busca outra pessoa. Na plataforma eu consigo fazer o perfil comportamental? Não. O perfil comportamental a gente faz pelo CIS Assessment, tá? Se alguém não fez o perfil comportamental, fala comigo que a gente faz pelo CIS Assessment e também tem a devolutiva, é um outro processo, tá bom? Eu entendi, eu tenho necessidades, mas não sei como procurar. Primeiro, identifica as suas necessidades, tá? Quais são as suas necessidades? E uma coisa que é importante a gente entender, se você identificou as suas necessidades, comece a se perguntar como você está atendendo elas. Porque se você tem essas necessidades, de alguma forma você está atendendo. E se você percebe que é disfuncional, você vai começar a, primeiro, se afastar um pouco dessas necessidades e procurar. Como que você procura? Experimentando. Não tem como, não tem outra forma. Você vai ter que experimentar. Você vai ter que buscar pessoas, você vai ter que buscar situações. E sempre naquela coisa assim. Lembra que eu falei da estabilidade? A estabilidade, muitas vezes, quando ela não
consegue ali aquilo que ela quer, quando ela não quer incomodar as outras pessoas. Então, muitas vezes ela se trava depois da primeira. Tentou uma vez, não deu certo. Não, você tem que tentar outras vezes, você tem que tentar outras situações, você tem que tentar com outras pessoas e sempre se percebendo como é que você está se sentindo, tá? Eu tenho ideias maravilhosas, mas não consigo concluir. Isso é uma característica de um perfil de influência, tá? O influente, ele tem ideias, ele é muito criativo, ele pensa, ele faz, só que o que é que acontece? Ele não consegue concluir. Muitas vezes abarca muitas coisas, muitas vezes quer fazer muitas coisas, mas não consegue fazer, tá? E o que é que funciona para quem tem um perfil influente? É bom que você se conecte com uma pessoa que tem um perfil de melhor execução, de mais execução. Ou seja, você se conectar com uma pessoa que, bora, vamos para frente, vai ser assim. Ah, eu peguei essa ideia, tá, vamos executar. E aí depois você vai treinando, inclusive, executar as ideias que você tem, tá? Eu sei que isso é uma dificuldade para as pessoas que têm muitas ideias maravilhosas e não conseguem colocar em prática, porque é uma característica muito forte da influência, tá? Mas é importante que você se conecte com pessoas que te levem para cima, que te chamem, vamos fazer isso, vamos executar. E você treinar também, tá? E treina com pequenas coisas. Às vezes você tem uma ideia muito grande, uma ideia muito boa, mas você ainda não tem a habilidade, você não tem as pessoas realmente para executar aquela ideia. Mas uma ideia simples que você pode colocar em prática, uma ideia que você teve hoje com alguém, aí você vai e coloca em prática. E aí você vai testar, nossa, aquela ideia foi boa e funcionou. Então, isso já te dá, ó, um novo ar, isso já te dá uma confiança maior para poder executar aquilo que precisa ser feito, né? Porque por mais que a sua motivação seja nas pessoas, quando você tem um determinado resultado, seja para as pessoas ou seja na tarefa que você executou, você vai te dar aquele gás. Então, opa, eu consigo, eu posso, e aí você vai trabalhando esse fortalecimento. E outro detalhe, para quem tem influência alta, presta atenção se você não está colocando, o porquê que você não está colocando essas ideias em práticas. O que é que geralmente acontece com o influente porque ele não consegue colocar? Porque ele pensa muito no impacto daquela ideia nas outras pessoas. Como é que a sua ideia está impactando as outras pessoas? Ah, mas a minha ideia é maravilhosa, vai ajudar muitas pessoas. Ok. Só que o influente, ele se importa muito mais com quem está próximo. Se você teve uma ideia e ao mesmo tempo veio o pensamento de que a pessoa que você ama, a pessoa que está do seu lado, vai te criticar, vai tirar uma ondinha com você por causa disso, você se trava. Sabe por que que eu tô falando isso? Porque por muito tempo eu fiz isso. Não tenho tanta influência assim. Tenho 65. E quando eu comecei a gravar vídeo, toda vez que eu pensava em gravar, eu pensava na pessoa que ia me criticar. Aí o que é que eu fazia? Não gravava. Não é porque eu não conseguia concluir, é porque o sentimento que me vinha era o sentimento da crítica, o sentimento da rejeição, o sentimento do medo. Então começa a perceber que você tem a ideia, você tem a percepção e, opa, por que que eu não faço isso? Talvez o medo de dar certo, disso de forma bem consciente. Será que a gente tem medo, gente, que as coisas deem certo na nossa vida? Claro que a gente tem medo. Porque a gente sabe que quando as coisas derem certo na nossa vida, vai ter um monte de gente que a gente vai precisar deixar, vai ter um monte de situação que a gente vai precisar deixar, vai ter um monte de gente que vai vir criticar. Porque o que eu mais ouvi até hoje eu ouço. Ah, porque é blogueira. Ah, porque faz isso. Ah, porque faz aquilo. As pessoas falam isso. Então, o influente tem essa dificuldade realmente de colocar as ideias em práticas, muitas vezes por esse medo, o medo da crítica, o medo de ser rejeitada, o medo de não atender às expectativas. Às vezes, cara, sua ideia é maravilhosa. Aí, quando você pensa em executar, você pensa na outra pessoa. Será que eu vou dar conta? Será que vai ser? Será que fulano vai gostar? Então, começa a se perceber se essas ideias, quando você pensa em colocar em prática, qual o sentimento que te vem, qual é a dor que te vem, tá bom?
estou ouvindo muito que eu sou blogueira. E eu não sou blogueira, mas estou usando as plataformas de desenvolver meu trabalho. Perfeito. A gente usa a internet para isso, né? A gente usa a internet para atingir mais pessoas. E as pessoas não entendem isso, tá? As pessoas não entendem isso. E tá tudo bem elas não entenderem isso. Quem tem que entender isso é a gente que usa, né? As pessoas não têm que entender. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, por experiência própria, para a gente encerrar. Essa pessoa que eu tinha mais medo de ser criticada, de que me vinha sempre na mente, né? O que foi que eu fiz para romper, né? Primeiro, eu gravava e bloqueei a pessoa das minhas redes sociais, foi o primeiro passo. E que ela estava bloqueada, ela não ia ver mesmo. Então, já era um bloqueio a menos na minha mente para eu gravar. Segundo, eu gravava e postava, eu não ficava buscando detalhes, eu não ficava buscando a melhor forma. Eu fazia. Hoje eu revejo para editar. E mesmo assim, não é uma coisa que eu gosto de fazer, mas eu edito porque tem que fazer. E hoje, essa pessoa eu já desbloqueei ela, né? Porque eu já passei o processo já venci essa barreira, então já desbloqueei ela. E hoje a coisa que ela mais faz é me reconhecer. Ela fala parabéns por você ter se mantido firme, por você estar vivendo o seu propósito. Hoje ela me reconhece. Só que essa questão, essa transição da crítica para o reconhecimento, ela seria possível se eu tivesse parado? Ela seria possível se eu não tivesse continuado? Ela seria possível se eu não tivesse gerado o resultado, se eu não tivesse acreditado? Não seria. Então, às vezes, a gente pensa muito só no hoje, a gente pensa muito só naquilo que está nos doendo, naquilo que está nos incomodando hoje. Mas a gente precisa pensar lá na frente, a gente precisa pensar naquilo que realmente a gente quer para que a gente tenha essa motivação para fazer o que precisa ser feito, tá bom? Podemos encerrar? Ô, Carol, só um minuto, prometo. Quando você falou agora dessa realidade de outra pessoa, existem três pessoas específicas, eu coordeno professores, tem três professores, assim, que é desde o primeiro momento em que eu recebi a pasta e tudo mais, que era uma luta. Toda reunião eu já ia pronta, porque essas três professoras iam, assim, me testar. E, assim, a princípio eu fiquei muito angustiada, fiquei estressada, e aí eu fui trabalhando isso comigo, que elas eram ali, elas despertavam em mim alguns gatilhos. Eu digo, se eu receber alguma crítica, algum comentário hoje, eu vou melhorar naquele ponto. Então, eu não vou usar isso de uma forma negativa, eu vou usar positivamente. E aí comecei a entender como usar positivamente as condutas, as posturas. E no último sábado a gente teve um encontro. E Uhum. já tem 3 anos, né? Eu estou nesta função. E o último sábado foi o único sábado que as três estavam presentes. Eu dei informações que eu já fui pronta, porque eu sabia que ia ser bombardeada, mas foi assim, suave demais. Elas assim compreenderam, entenderam. E aí eu fui fazer a análise de cada uma, do porquê de algumas condutas. E aí cada um tem uma história, cada um tem um sofrimento, enfim. Só que assim, eu já ia pronta, digo, hoje fulano, mas assim, me fez crescer muito. Assim, elas não têm dimensão de como eu cresci, né? Então, quando você pontua dessa pessoa que hoje reconhece, tem duas assim que reconhecem demais. É um pouco tímida ainda, mas reconhece. Então, é ativar as noções e entender sobre elas para poder a gente viver de uma forma mais saudável, tranquila e conviver com esses profissionais. Eu partilho muito com os colegas e eu falo, não tem problema não, porque não é um profissional, graças a Deus. Tem dia que você se estressa, tem dia... mas assim, Deus é maravilhoso, Ele vai nos dando sabedoria para lidar, né? Tem que ser resiliente, tem que ser. Mas eu preciso descobrir como trabalhar essa resiliência, porque senão eu não consigo trabalhar com tantas pessoas. É isso. Muito obrigado, viu? Porque tem muitos gatilhos ativados por aqui. Que bom, que bom. O seu exemplo foi muito bom você compartilhar, porque outra pessoa pode usar esse gatilho também, ou usar essa mesma dinâmica. Para mim funcionou bloquear, para mim funcionou
de uma forma, para você funcionou isso. Então, é o que você falou, é você se perceber e buscar formas de você se sentir bem, de ser resiliente, de não permitir que aquela dor, que aquele incômodo, que aquela crítica, que aquela pessoa, ela tenha poder sobre você. Porque toda vez que a gente deixa de fazer algo, porque alguém nos disse alguma coisa, porque alguém nos fez alguma coisa, a gente está dando o poder da nossa vida para outra pessoa. E aqui o nosso objetivo é despertar o seu poder. Porque se você está dando poder para outra pessoa, o seu poder não está funcionando, o seu poder não está desperto, o seu poder não está em ação. Então, tudo que a gente está trabalhando é exatamente para isso que a Lívia falou. É para despertar o poder, porque a outra pessoa ela não tem poder sobre mim. Ela pode me machucar, ela pode me criticar, ela pode me trair, ela pode fazer o que for. Mas essa pessoa ela não pode parar a minha vida, ela não pode parar os meus sonhos, ela não pode parar de trazer, de apagar o meu brilho, ela não pode fazer o que precisa, tá? Vamos bater a foto hoje de novo? Vamos bater a foto? Vocês querem bater a foto? Tem que abrir a câmera. Ah! Quem foi que disse que ia acordar cedo hoje para se arrumar? Porque eu não acordei cedo, não, hoje, gente. Não, essas mulheres são muito empolgadas, já acordar para se maquiar. Normalmente a gente lava a cara só. Arruma o cabelo um pouquinho. Não tem condições, gente, da gente se maquiar, não. Hoje foi uma luta. Meu marido é tão maravilhoso que ele me acordou com toda calma, com paciência. Aí ainda fui treinar, mas não vou dizer que foi fácil, não, tá? Tawane e Fátima. Abram a câmera pra gente tirar foto. Olha, a Claudiane já até arrumou o cabelo, tá vendo? Marisa passou batom, Marisa. De manhã cedo. Rapaz, quando eu crescer, eu quero ser assim. Quando eu crescer. Será que Tawane tá ouvindo, gente? Tawane, você tem 5 segundos para abrir a câmera. 1, 2, Acho que a gente tem que marcar um dia mais à noite, daí a gente 3, já está 4, 5. produzido, né? Não, o desafio é de manhã. Tem que É, ser de manhã. tá O todo desafio é de lindo. manhã. Vamos lá, gente. Tô saindo muito. Show. Beijo no coração de vocês. Um ótimo dia. Façam o Eu Sou e postem no grupo, viu? Tchau.